responsabilidade traz qualidade de vida. Boa noite a todos. Meu nome é Thiago Zego, sou cirurgião bariátrico. Hoje eu vou ser o moderador desse Bari Live, que é uma proposta da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que ocorre todas as terças-feiras ao vivo pelo Facebook da Sociedade, ao vivo às 20 horas. Lembrando que vocês podem participar mandando perguntas pelo Facebook. Eu vou estar aqui com o telefone recebendo e respondendo dentro do possível todas as perguntas. O tema de hoje é cirurgia bariátrica e a apneia do sono e a relação entre elas. Estamos aqui com dois profissionais que têm muito contato com isso. Doutora Adriana Bertolani é cardiologista, médica da seção de dislipidemia e do Laboratório do Sono do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia. Boa noite, Adri. Boa noite. Tudo bom? E o Dr. José Eduardo, que ele é otorrinolaringologista. Ele é formado, José Eduardo Marcondes, ele é formado pela Escola Paulista, ele tem pós em administração de hospitalar e gestão pela FGV e tem uma vasta experiência com diversos cursos na cirurgia da apneia do sono. Tudo bom, José? Olá, tudo bom? Boa noite. Como vai? Esse é um tema bastante relevante, eu acho, sobre a cirurgia bariátrica. Eu vejo no consultório muitos pacientes falando que tem apneia do sono. Às vezes uns diz que tem e sabe que tem, outros falam sem saber exatamente o que é. Na experiência de vocês, começando com a Adriana, o que é a apneia do sono? A apneia são as pausas respiratórias que acontecem durante a noite. Então é por oclusão da via aérea e aí fecha e o paciente fica tentando respirar. Por isso acaba levando ao despertar. Então a qualidade do sono fica muito ruim. Isso tem impacto direto nas doenças cardiovasculares. A gente vai falar mais para frente, mas é uma coisa que eu acho que é muito importante. O seu paciente chega sabendo, o meu paciente não sabe que tem. Então, é uma doença extremamente subdiagnosticada, apesar de super importante. José, você vê, na sua visão de otorrinolaringo, a apneia do sono tem esse foco? Como que você vê essa abordagem no consultório, no dia a dia? É o seguinte, acho que esse é um ponto importante, a questão da doença ser subdiagnosticada. É uma doença que tem uma prevalência muito alta, hoje em dia essa prevalência só aumenta, mas apesar de ser uma doença que tem sido muito, vamos dizer assim, ela está na mídia, o pessoal tem falado bastante dela, ela ainda é muito subdiagnosticada. Essa questão da obstrução que ela provoca tem diversos fatores, mas o que acontece é que atrapalha muito a qualidade de vida do paciente. Então o paciente chega com queixas que são muito variadas, são queixas em diversos aspectos, que procuram diversas especialidades, são queixas que se misturam com queixas de outras doenças, mas que muitas das vezes estão ligadas com a questão da apneia. E uma coisa que eu acho importante é que o paciente ele se acostuma a dormir mal. Não é que ele vai percebendo aos poucos, ele não tem essa percepção. Muitos pacientes têm índices de apneia altíssimos, mas acham que não tem sintomas. Todo mundo que ronca tem apneia? Porque eu não sou especialista da área da apneia e ouço muito, e aí eu peço a avaliação de vocês especializados nessa área. Mas muitos pacientes falam, eu ronco muito. Na verdade, normalmente é o acompanhante, né? E eu vejo para os pacientes que são obesos ou que têm a obesidade, muitas vezes dorme no quarto em outro quarto, né? Porque é um problema social o ronco. Todo mundo que ronca tem apneia? O que você acha? Olha, na verdade, teoricamente não. Existe o ronco primário que ele pode estar não associado à apneia. Mas o que os trabalhos têm mostrado é o que eles chamam de continuum, que o ronco seria uma primeira fase, uma primeira manifestação de uma doença que eventualmente vai virar uma apneia. Mas apesar de existir ronco primário sem apneia, a grande maioria dos pacientes que tem ronco tem apneia. É o que você vê na prática? É o que eu vejo na prática, mas é o paciente que já tem o risco cardiovascular um pouco aumentado. Ele é exatamente esse contínuo, né? Um paciente que começa roncando, mas que o risco vai aumentar quando ele for apneico. Aproveitando um gancho, você falou do risco cardiovascular.
O que seria essa relação entre a apneia e o risco cardiovascular, que é uma coisa que eu uso de argumento para os pacientes, dizer que eu vi uma vez num congresso falando de quem tem apneia do sono aumenta muito o risco de morte súbita. Como que vocês enxergam isso, Dri, você que é cardiologista? Assim, a apneia ela é relacionada a vários fatores de risco, principalmente para infarto. Então, pressão alta, o diabetes, o colesterol, a própria obesidade, né? E as doenças cardiológicas, então insuficiência cardíaca, que é o coração mais fraco, arritmias, várias das arritmias têm relação com a apneia do sono, e principalmente algumas arritmias que nascem na parte de baixo do coração, que são arritmias ventriculares, que têm maior chance de morte súbita. Por isso essa relação com morte súbita à noite. Entendi. Doutor José, falando aqui uma coisa não tão cardiológica, né? Quando você percebe que, assim, quais são as queixas do paciente que te levam a imaginar na apneia do sono, né? E o paciente, a pessoa mais leiga, que não é da área, o que ele tem que... O que eu estou apresentando que eu posso ter apneia do sono, né? Como que ele se apresenta isso na prática? Só o ronco? Eu acordo à noite? Quais são as queixas eventuais? Olha, as queixas são bem variadas, mas você tem alguns sintomas que são os principais e que estão mais relacionados com os aspectos de apneia. Então, por exemplo, despertares noturnos. Então, paciente que acorda várias vezes à noite. Isso pode ser um indicativo de que ele tem uma apneia do sono. Aumento de idas ao banheiro à noite pode ser um indicativo de apneia do sono. Acordar com a boca seca ou então com dor, sensação de queimação na garganta. Então nem sempre é refluxo, né? Nem sempre é refluxo. Pode ser um indicativo de apneia do sono. Ronco, que é a principal queixa do paciente que tem apneia do sono. Sonolência diurna. Então o paciente começa a ter uma sonolência, um cansaço, e ele acaba procurando diversos outros especialistas para investigação de diversos outros problemas, mas a questão pode estar relacionada com o sono. Cefaleia matinal é um sintoma de... Dor de cabeça, né? Dor de cabeça matinal é um sintoma de apneia. Acho que esses são os principais. Perda de concentração, memória, até a disfunção erétil tem relação, mas isso é muito mais difícil de caracterizar, né? Então a questão da apneia do sono é muito mais ampla do que a gente imagina, né? E quantos pacientes vocês recebem que têm obesidade e têm apneia do sono? Então elas estão bem ligadas, né? Qual que é a relação entre as duas, Adriana? É super alta, na verdade os estudos variam bastante. Tem estudo que fala de 30 e poucos por cento e estudo que fala 94%. Mas a relação é direta e não sabe exatamente se é meio ovo e galinha, sabe? Um vai estimulando o outro. Dormir mal também aumenta a chance de obesidade. Então... É isso. Acho que essa é a questão, que um alimenta o outro. Então, a obesidade, ela tem algumas alterações que aumentam o índice de apneia. Então, a principal questão, você quando ganha peso, você acumula gordura na garganta e no pescoço. E isso diminui o tubo, diminui o espaço de passagem do ar. Isso favorece a apneia. Gordura abdominal aumenta a pressão que é feita sobre a barriga e você diminui o espaço para o pulmão respirar. Isso também aumenta o índice de apneia. E aí vem o outro lado. Quem tem apneia diminui o metabolismo de gordura. Então você acumula mais gordura, gerando então esse ciclo vicioso que a doutora Adriana falou. Inibe os hormônios de saciedade, então acaba buscando mais carboidrato, buscando mais fontes de energia, né? E acaba alimentando pior também. Dormir bem ajuda a emagrecer, então. Ajuda. Quer dizer, Ajuda não muito. só não dormir em horas, né? Dormir em qualidade. Né? Aonde que se encaixa a polissonografia? O que seria a polissonografia? Se vocês puderem explicar brevemente o que é o exame polissonografia. E aonde se encaixa? Quando que a gente tem que usar esse recurso?
A polissonografia é o exame que a gente usa para fazer realmente o diagnóstico de apneia do sono. Então, a polissonografia completa, que é a mais indicada, é uma polissonografia que acontece no laboratório do sono, em que tem vários parâmetros. Então, vê a parte cerebral, vê movimentos de olhos, vê ronco, vê movimentos abdômen, tórax, eletro, que é a parte do coração, movimentos de pernas, até bruxismo a gente vê. Pressão, saturação, o oxigênio Fluxo, do né? sangue, fluxo de ar no nariz, entre os... Bem completo e até a visualização direta, né? Fica gravado, né? Fica. E desse exame que a gente faz esse cálculo, a gente está falando do índice de apneia, que são números de pausas respiratórias por hora. E isso que dá a gravidade da apneia. Né? Então, quanto mais alto, pior. Tá. Como que você vê, Zé? Você indica com frequência? Toda vez que você suspeita da apneia do sono, naqueles sintomas que você contou pra gente, você já pede a polissonografia? Sempre, é assim. A polissonografia é o exame que faz o diagnóstico da apneia do sono. Então, se você tem suspeita, sempre existe a indicação de polissonografia. Porque sem a polissonografia, você não vai ter certeza se o paciente tem ou não. Então, tem esses sintomas, você caracteriza como possibilidade de você ter uma apneia, tem que fazer a polissonografia, é mandatório. E me conta uma coisa, Zé. O CPAP. O que é o CPAP e quando que você indica o CPAP para os pacientes? Porque eu tenho muito paciente que tem problema respiratório, eu mando para vocês, porque eu não ouso diagnosticar coisas que não são da minha área, e alguns vêm com o CPAP. E eu acho bastante interessante os pacientes que já usam CPAP, eu mantenho o CPAP no pós-operatório. Os que não usavam, eu não gosto. Então, o que é o CPAP e quando que está indicado o CPAP? Tá bom. Antes da gente falar do CPAP, deixa eu só explicar um pouquinho da questão da via aérea. Então, por exemplo, quando você vai respirar, o ar vai passar por esse tubo, por esse cano que é a nossa via aérea. Vai entrar pelo nariz, passar atrás da garganta e chegar até o pulmão. Esse tubo é como se fosse um canudo. Ele é furado no meio, mas a parede dele é mole. Então, na hora que o ar entra, esse tubo pode fechar. E é esse fechamento que é a principal causa de apneia. Tá. Então você tem um fechamento da via aérea. Como que chama esse tubo? É a própria traqueia? É via aérea. A via aérea de modo geral. Via aérea de modo geral. Então a gente chama de via aérea e inclui nariz, faringe, laringe, traqueia e pulmão. Tá. Quando você tem esse fechamento, você tem um estreitamento, o ar não consegue passar. E é aí onde aparece a apneia. É a principal causa de apneia, é a obstrução. O CPAP, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma pressão de ar, então ele vai manter uma pressão positiva de ar que não vai deixar esse tubo, essa via aérea fechar. É uma maquininha que é presa na via aérea respiratória, na parte respiratória do paciente. Ele, no geral, é uma máquina que fica em cima do criado mudo, ligado por um cano, vai estar ligado numa máscara, que pode estar fechando o nariz, a boca ou os dois, e ele vai gerar uma pressão de ar que não vai deixar esse tubo fechar. Interessante. Tanto faz o CPAP nasal ou que pega na boca e nariz, qual que é o mais comum? Então, depende muito do paciente. Por quê? Se o paciente tem obstrução nasal, algum outro problema de respiração, um desvio de septo, por exemplo, ou uma adenoide grande, você colocar um CPAP nasal, você não vai conseguir mandar a quantidade de ar suficiente. Entendi. Então, às vezes, você tem que colocar um CPAP oral junto. Se o paciente respira bem ou usa uma pressão baixa de CPAP, eventualmente você consegue colocar uma máscara só nasal. Mas isso varia muito de como é a respiração do paciente. E a base que vai guiar isso é conforto. Então, o benefício dos dois é o mesmo. Isso, Não faz diferença, é só o jeito que entra o ar. Certo. Eu tô com o telefone aqui que eu tô recebendo as perguntas dos internautas, né? A gente estava falando. O Cristiano Costa, ele ficou quase um ano dormindo sentado por causa da apneia, ele fez a cirurgia e com 20 dias já dormia bem. Isso é interessante, nós que fazemos cirurgia bariátrica, que a gente acompanha o pós-operatório de perto, um desses pacientes meus que dormia no quarto de hóspedes, tinha um problema social até com a esposa, em 10 dias ele parou de roncar, né? Vocês veem essa evolução rápida também do pós-operatório?
Porque a gente acompanhou junto alguns pacientes, né? Sim, é impressionante, porque essa evolução é com a apneia, é com a hipertensão, é com diabetes, é com colesterol, é muito rápido. Mas sim, e até é uma das indicações a gente reavaliar a apneia no paciente que usava o CPAP prévio, Certo. porque a perda de peso vai melhorando o índice de apneia também. A maioria não resolve, mas melhora muito. Melhora bastante. A Tatiana Silva, ela diz que tem 8 meses de cirurgia bariátrica e depois da cirurgia ela começou a dormir super bem. Ela é de Santa Rita do Sapucaí. Sul de Minas, muito gostoso. A Maria Andrade da Silva, ela deu boa noite pra gente. Ela tem obesidade mórbida e tem apneia do sono. Quase todas as noites ela acorda com muita dor de cabeça e como se minha cabeça fosse estourar de tanta dor. Gostaria de saber se isso pode ser a causa da apneia, Zé. O que você acha? Ela está obesa e está com a apneia do sono. Não sei se já diagnosticada, né? Como ela chama? Desculpa. Maria Andrade Silva. Maria, é o seguinte, a obesidade, a apneia, ela tem muitas causas. Normalmente, a gente chama de multifatorial. O que é isso? Ela tem várias causas associadas. E a obesidade é uma delas. Então, pode ser que a obesidade seja a única causa da apneia? Pode. Mas normalmente a gente tem outras causas associadas. Quando você faz a cirurgia e tem a redução de peso, você pode ter a possibilidade da resolução total da apneia só com a cirurgia. Tem alguns casos que você não resolve 100%, você tem que fazer algum outro tipo de tratamento no pós-operatório, mas a questão é que perder o peso sempre melhora a apneia. Às vezes não resolve 100%, mas você sempre melhora. Normalmente você sai de um índice muito alto de apneia e vai para um índice ou moderado, ou às vezes até um índice leve. Legal. Aproveitando o gancho, né, já que a gente tem duas especialidades diferentes, doutora Adriana, qual que é o papel do cardiologista no pré-operatório da cirurgia bariátrica que tem apneia? Porque a gente já discutiu algumas vezes sobre, de modo geral, que tem apneia. Como que você aborda esse paciente? A apneia, ela é relacionada, como eu falei, ela é relacionada aos outros fatores de risco. Então, é importantíssimo interpretar esse paciente como prevenção também. Então, pensar na hipertensão, em controle de hipertensão e dos outros fatores de risco. A apneia, tratamento da apneia, o CPAP prévio, ele diminui o risco cardiovascular cirúrgico. Então, é uma coisa também extremamente importante. A gente pensar em tratar a apneia, se a gente tiver tempo, claro, mas porque a adaptação nem sempre é tão rápida, a adaptação ao CPAP, né? Conseguir usar direitinho, ter um benefício com ele, muitas vezes não é tão rápido isso, mas você diminui muito o risco cardiovascular do paciente utilizando o CPAP próxima cirurgia, antes e depois. Certo, é o que eu vejo, que os pacientes que fazem uma boa avaliação com vocês da parte respiratória e da apneia do sono no pré-operatório, eles têm mais facilidade de perder aquele peso que a gente pede. Que a gente pede para perder uns 10% antes da cirurgia, ou quanto mais melhor. O paciente que, como vocês falaram, que tem o sono ruim, tem dificuldade de perder peso, né? Zé Eduardo Marcondes, otorrino, como que o otorrino atua no pré-operatório de uma cirurgia bariátrica? Ele atua, você vê isso na prática, os cirurgiões bariátricos te encaminharem paciente? O encaminhamento costuma ser na questão da avaliação da apneia, para a gente avaliar a apneia, como a Adriana disse, se você tiver um controle da apneia antes da cirurgia, para qualquer cirurgia, você tem um risco cirúrgico menor. Então, você tendo esse controle da apneia prévio, se você tiver tempo hábil, sempre você tem um risco cirúrgico menor. Então, nesse aspecto é importante. E qual que é a sua experiência? Até tive um paciente essa semana que veio, que ele já está magro, na verdade ele já está em processo, já perdeu 40 quilos, e ele ainda está com a apneia, e ele me disse que passou num outro otorrino, que ele vai fazer a cirurgia do palato, que ele falou que o palato dele é muito mole, eu não entendo essa área. Qual que é a sua experiência com a cirurgia da apneia? É assim, como eu disse, a apneia você tem aquele fechamento da via aérea. Então você tem que buscar uma forma de manter aquela via aérea aberta. O CPAP, ele é o padrão ouro de tratamento. Então, o CPAP ele é a melhor indicação para o tratamento da apneia do sono. A questão é que muitas pessoas não se adaptam ao CPAP. E
O CPAP tem a questão social de você ter que usar o CPAP para o resto da vida, em viagens, em Avião, né? avião. Então existe alguns trabalhos americanos que mesmo pessoas adaptadas ao CPAP, no prazo de 5 a 10 anos, até 50% das pessoas deixam de usar o CPAP. Então existe opções cirúrgicas para o tratamento da apneia, nesse caso para você manter essa via aérea aberta. O conceito de cirurgia da apneia, há algum tempo atrás, era o que eles chamavam de cirurgia de multiníveis. Então, como você existe vários lugares, nariz, garganta, base de língua, que podem gerar obstrução, antigamente se fazia a cirurgia em todos esses lugares para manter a via aérea aberta. Hoje em dia existe um exame que chama sonendoscopia, que você leva o paciente para o hospital e faz um exame com ele dormindo para localizar o ponto de obstrução. E aí você pode fazer uma cirurgia direcionada para aquele ponto específico. E os resultados são legais. Os resultados, com o advento da sonendoscopia, os resultados melhoraram muito, porque você faz uma cirurgia mais direcionada e mais, você exclui aqueles pacientes que não têm indicação cirúrgica. Então você diz ele, antes de você operá-los, o seu caso não vai ser bom. E aí você não opera alguém à toa. Sim, pô, legal. Eu tenho duas perguntas aqui dos telespectadores. Eu acho que cabe bem para cada um de vocês. Primeiro eu vou começar com a doutora Adriana Bertolani, cardiologista. O Lindorjo Carlos, ele pergunta assim, segundo os estudos e dados estatísticos, qual é o nível de risco de morte durante o sono nas pessoas que têm apneia? Tem algum trabalho que cita isso? Sim, os trabalhos são pequenos que relacionaram a morte súbita à apneia. E eu não sei te falar em porcentagem, mas é baixa, não é? Baixa. Então o paciente não vai, via de regra, quem tem apneia, morrer dormindo. Por que isso chamou a atenção? Porque existe uma variação circadiana do infarto também. O que é uma variação circadiana? A variação circadiana é o que ela varia de acordo com os horários do dia. O que é isso? O paciente costuma ter mais infarto no começo da manhã. Aí o paciente que tem apneia costuma ter mais problema cardíaco no meio da noite. Então, por isso que chamaram a atenção para morte súbita com apneia. Eu vi um post esses dias de que correr de manhã aumenta o risco de morte súbita. A gente tem que parar de fazer exercício de manhã? Como que é? Controla bem os fatores de risco, que não vai morrer de manhã. Estou enfatizando, porque o Body Live é um local que as pessoas podem ter informações concretas e parar de aprender com outras fontes que não, às vezes, fidedignas. José Eduardo Só complementando, eu acho que esse é o ponto. O índice de morte súbita da apneia do sono não é muito acima do que a gente vê nas pessoas sem apneia. O grande problema da apneia é a lesão que ela provoca a médio e longo prazo. Então, a apneia, ela mata por subitamente? Ela só, não. Ela mata pelos problemas secundários que ela gera. Problemas cardiológicos, problemas circulatórios. Então ela não é sozinha a vilã. Ela é vilã na qualidade de vida, mas não em impacto de doença sozinha. Eu tinha um paciente que ele dormia dirigindo e tinha que usar medicamentos, tinha narcolepsia, né, que é dormir durante o dia. Então, esse é um índice da apneia que é preocupante. O aumento de acidente em veículo automotor com pessoas com sonolência por apneia. Isso existe trabalhos, principalmente trabalhos americanos e na Austrália, de aumento importante de acidentes com veículos automotores em pacientes com apneia. José Eduardo Marcondes, otorrino. Tânia Borges, ela pergunta se tem influência do septo nasal e o hábito de roncar. Tânia, é o seguinte, o septo, ele é um dos fatores que obstrui a via aérea. Então, como a apneia ela está relacionada com obstrução da via aérea, quando você tem fatores que levam a essa obstrução, você pode ter uma piora da apneia. Então, a cirurgia de septo, a correção de um desvio de septo, normalmente diminui o índice de apneia. Na maioria das vezes não é suficiente para resolver o problema, mas você pode diminuir o índice de apneia e pode facilitar, por exemplo, uma colocação de um CPAP. Colocar um CPAP numa pressão menor, mais confortável, com uma máscara só nasal. É isso.
Adriana Mertolani, você como cardiologista, quais são as principais complicações cardiológicas, os acometimentos cardiológicos dos pacientes que têm apneia do sono diagnosticada? Os principais são os fatores de risco para a doença das artérias do coração. Então, a pressão alta é extremamente relacionada. Muitas vezes ela começa noturna, mas ela se estende para o período diurno também. Diabetes, a resistência, a ação da insulina é fundamental, é uma consequência importante. O colesterol mais alto, principalmente o triglicérides, é relacionado também ao diabetes, tudo isso. Mas tem uma importância enorme em arritmias. Então, por exemplo, uma arritmia que nasce na parte de cima do coração, que é a fibrilação atrial, uma arritmia super frequente e que muitas vezes a base dela é a apneia mesmo. E insuficiência cardíaca, que é o coração mais fraco, e a síndrome metabólica. O paciente que tem apneia tem uma doença que é a síndrome metabólica, que é um conjunto de fatores que é a síndrome metabólica. Então, triglicérides alto, o HDL, que é o colesterol bom baixo, a pressão alta, o açúcar alto e a circunferência abdominal aumentada. A maioria dos pacientes que vocês veem que estão com a apneia do sono diagnosticada, eles têm sobrepeso ou obesidade? Vocês veem isso? Na prática, estatisticamente no consultório, vocês percebem uma relação direta? Sim, totalmente. A maioria é obeso. Sim. Tem o apneico magro, porque a apneia, como ele falou, tem um fator genético importante também. Sim. Mas a maioria, a grande maioria é obesa. A Pamela Alves, ela está dando boa noite, ela fez cirurgia tem 70 dias, ela fez uma polissonografia antes, e ela dizia que o marido queixava que ela roncava muito e que ela não respirava direito à noite. Depois da cirurgia melhorou bastante, porém ela ainda ronca um pouco. Ela pergunta se ela deve fazer uma nova polissonografia, se ela deve já procurar o otorrino. O que vocês acham? Não. Assim, geralmente a gente espera ter mais uma estabilidade de perda de peso, chegar mais ou menos num peso mais estável e repetir a polissono. 70 dias é cedo, né? O que você acha, José? Não, concordo também. Eu espero no mínimo 3 meses de pós-operatório para a gente pensar em refazer essa polissonografia. Tanto que, via de regra, a gente vê uma perda de peso muito acentuada no primeiro mês, o segundo um pouco, aí ele vai perdendo peso e normalmente se perde peso até um ano e meio, né? Então acho que é um pouco cedo a gente pensar em 70 dias, né? A Tânia Borges, ela tem uma paciente que disse que começou a roncar após a cirurgia do septo nasal. É comum ocorrer o ronco após a cirurgia do septo nasal? Eu acho, não sei. Não, difícil não sei qual a especialidade da Tânia, determinar essa relação causal de que foi o pós-operatório. A não ser que tenha acontecido alguma coisa durante a cirurgia que tenha diminuído o espaço de passagem do ar. Não acho que tenha relação causal exatamente porque acontece o contrário. Sim. Quando você opera, tende a melhorar a passagem de ar. Então, claro. Não sei dizer. Jussara Vieira, ela perguntou se a cirurgia bariátrica pode curar a apneia. Eu acho complicado a gente falar de cura, mas qual que é a opinião de vocês como cardiologista e otorrino? Sim, ela pode resolver a apneia. Muitos casos, como a gente comentou, ela não resolve, mas ela melhora. E ter um índice de apneia mais baixo e ter uma resistência menor da via aérea, tudo facilita também o tratamento. Então, cura em alguns casos, mas é caso a caso. Por isso, até a indicação de repetir a polissono depois da cirurgia. O que você acha, Zé? Não, é isso. Existe casos que você tem um fator único da obesidade causando a apneia. Quando você resolve a obesidade, a apneia resolve. Mas não é o que a gente vê na maioria dos casos. A cirurgia melhora bastante, você tem índices muito mais baixos de apneia no pós-operatório da cirurgia de obesidade, mas ainda assim a pessoa continua e precisa fazer algum outro tipo de tratamento associado. Mas, mesmo que não faça um outro tratamento, ela já tem um ganho muito grande, porque os riscos da apneia estão associados com a intensidade. Então, quanto maior a apneia, pior os riscos que ela gera no corpo. Eu percebo que a apneia do sono é um problema, uma doença, né, que é subdiagnosticada, ou seja, as pessoas não diagnosticam muito, eu acho que às vezes até por uma informação até do colega médico e da população de modo geral. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que começar a ter mais atenção
e ver isso no dia a dia, né, Adriana? Que você está comentando dessas questões cardiológicas, da importância disso e quanto essa apneia interfere na prática, né? Eu acho que isso é um conceito que está começando a mudar. Eu acho que poucos cardiologistas têm uma visão mais para sono, agora isso está ficando mais amplo. Isso vai até sair a primeira orientação dos cardiologistas com relação a tratamento de apneia, considerando a apneia como fator de risco para o coração, porque até agora tinha alguns dados, mas não era nada tão consistente. E eu acho que faz parte da consulta médica perguntar como o paciente dorme, entender tempo de sono, que a gente está falando de apneia, mas o tempo que o paciente dorme, tem insônia, também tem relação com o risco cardiovascular. Então, entender que de noite é um metabolismo completamente diferente e que pode ter repercussão para o dia. Tem uma pergunta aqui da Regina Figueira. Apneia e ronco estão relacionados? Qual a diferença entre eles? E um pode causar o outro? O ronco pode causar a apneia pode causar ronco. Como que você vê isso na prática do consultório? É o seguinte, existe uma relação. Normalmente, os fatores causais de um e de outro estão relacionados. Mas como eu disse no começo, pode existir ronco sem apneia e pode existir apneia sem ronco. O ronco é um barulho que você faz. O ronco em si é um problema social. Com o marido, com o vizinho, dependendo do índice do ronco. Mas a apneia é um problema de saúde. E normalmente, na grande maioria das vezes, eles estão relacionados. Porque eles têm os mesmos fatores causais. Então, normalmente, a pessoa que tem ronco tem apneia. Mas existe o ronco primário, que é o ronco sem apneia. Tem ronco diferente, ronco nasal, ronco, que nem esse paciente me falou, não, porque o meu não funcionou, porque o meu que vibra é o palato, eu pareço um tigre, o meu ronco é diferente. Eu não consigo diferenciar tipo de ronco, e se o ronco é tipo tigre, se o ronco é tipo leão, se muda, se é alto, se é baixo. Tem alguma diferença entre os roncos? E o timbre entre eles, talvez? Então, do timbre, acho que não tem nenhum estudo que relaciona timbre com localização de ronco. O que a gente sabe é assim, existem qualquer ponto de obstrução que vibre pode gerar o ronco. Os 4 pontos mais comuns, você tem palato. Que é o que é o palato? O palato é onde está a campainha ali. O teto da onde tem a... Então você tem palato, você pode ter por uma amígdala grande, você pode ter pela base da língua, então você tem a língua, ela está muito posteriorizada, então você tem a língua muito grande. Ou você pode ter pela epiglote. A epiglote é uma cartilagem que fica lá no fundo da garganta e serve para não deixar a comida entrar no lugar errado, para não entrar no pulmão. Então a epiglote ela também pode vibrar. Então não é das cordas vocais? Não é das cordas vocais. E tem até alguns casos que esse é uma indicação, você coloca o CPAP no paciente com apneia e a apneia dele piora. Normalmente é da epiglote, porque a epiglote, a hora que você joga a pressão de ar, a epiglote tampa. E aí você pode piorar a apneia com o CPAP. São casos raríssimos, mas podem acontecer. E até legal esse negócio da língua, que o paciente que ronca mais, por exemplo, dormindo de barriga para cima, que é geralmente obstrução pela língua. Então, muitos pacientes têm essa diferença. Vira de lado. Doutora Adriana, o Cristiano Reston, ele pergunta se depois da cirurgia é recomendado continuar o uso do CPAP. Sim, é recomendado que use. O que talvez precise, em alguns casos, é a adaptação de pressão do CPAP, que é o fluxo de ar que joga para resolver a apneia. E, depois de estabilidade do peso, repetir a polissonografia para ver se realmente tem indicação de continuar usando. Tá, esses pacientes, por exemplo, que eu operei, tinha apneia, roncava, queixava disso, com quanto tempo esse paciente deve voltar em vocês para ver a apneia? Porque eu peço para voltar para o cardiologista para ver a pressão dele com 1 mês. Não sei se eu estou certo, mas para a apneia, quanto tempo seria interessante para a gente pedir que esse paciente volte em vocês para ver a apneia? Acho que no mínimo 3 meses. Tá. Mas... Até lá tudo continua igual? A CPAP? Não, pode até ser que ele tenha melhorado, mas é muito cedo para a gente avaliar e ele vai mudar muito ainda, né? Então, como esses 3 primeiros meses, você tem uma perda de peso muito grande.
Então o paciente muda muito o metabolismo dele para a gente, de repente, fazer uma polissonografia com um mês, de 1 mês para 3 meses, pode ter uma mudança muito grande. Então não vai adaptar ele de novo antes desse prazo, não vale a pena. Então, 3 meses, no mínimo 3 meses, é um tempo que para mim parece razoável. Sim, acho ótimo. E lembrar que assim, tem alguns aparelhos de CPAP que eles calculam, chamam aparelhos automáticos, eles dão o quanto o paciente precisa de fluxo para cada respiração. Isso fica mais fácil, né? O cara que está perdendo peso vai conseguindo adaptar até automaticamente. Os exames são pagos pelos convênios? Esses exames que vocês citaram, a polissonografia é a endoscopia, como que você falou? A polissonografia é um exame que está no rol da ANS, então todo convênio é obrigado a cobrir o exame. Certo. A sonendoscopia ainda não. A sonendoscopia é um exame novo, que não entrou no rol da ANS ainda, então ele é um exame que ainda não é coberto. É difícil de achar, talvez. Ele não tem cobertura de convênio nenhum por enquanto. Perfeito. Provavelmente deve ter pelo ganho que a gente tem fazendo o exame, mas ainda é um exame que não está no rol da ANS, então não tem cobertura de nenhum convênio. Tá. Que profissional regula o CPAP? Vocês indicam CPAP vocês mesmos ou ele vai para um fisioterapeuta? Como que funciona isso, Adriana, na sua prática clínica? Você tem uma equipe que trata do sono do paciente? Sim, geralmente eu trabalho junto com um fisioterapeuta que acaba me ajudando para regular o CPAP. Tá. Eu acho importante isso, porque acaba sendo um contato mais íntimo até com o paciente, de ter um contato mais regular. Sim. Eu acho legal ter um fisioterapeuta que ajude nisso. Não sei como é que você faz. Exatamente o mesmo. O fisioterapeuta é parceiro nessa adaptação do CPAP. Isso mostra, mais uma vez, que não só a obesidade é uma doença multifatorial, né, e a gente tem equipe multidisciplinar, assim como você vê a apneia do sono também é multidisciplinar, né? Então é interessante cada vez mais as áreas estão coligadas, né? E tem fisioterapeutas especialistas em medicina do sono, que lidam muito bem com isso, né? É desconfortável a polissonografia? Eu já fiz, mas eu estou perguntando porque as pessoas têm medo, um monte de fio, como que funciona isso? Olha, lá no Dante o meu índice de apneia é muito alto. Então, invariavelmente, o paciente me fala que não vai dormir fazendo o exame. A média de tempo que o paciente demora para dormir é uns 10 minutos. Porque ele fica sentadinho com alguém arrumando o eletroencefalo no cabelo, mexendo lá, fazendo um cafuné. A hora que põe deitado, dorme. Mas, sim, é desconfortável. Alguns pacientes se incomodam, dormem com uma qualidade pior. Tá. O que a gente tenta fazer é pedir para levar o pijama, o travesseiro, alguma coisa que deixe o ambiente mais confortável. E hoje a gente tem a possibilidade de fazer a polissonografia em casa. Tá. E o convênio paga para fazer em casa também? Sim, alguns convênios a gente consegue. Alguns convênios já autorizam a polissonografia domiciliar. É que a polissonografia domiciliar ela é uma polissonografia com menos parâmetros. Então, como a gente falou no começo, que a Adriana falou, você tem vários parâmetros que você vai avaliar na polissonografia. A polissonografia domiciliar ela avalia menos parâmetros. Então, para um paciente que você tem a suspeita só de apneia, ela funciona. Certo. Mas se você tiver a suspeita de alguma outra alteração do sono, a polissonografia domiciliar ainda não é o exame ideal. Perfeito. A Tânia Borges, que já fez uma outra pergunta, ela deve ser da área da saúde, aliás, tenho quase certeza. E eu acho que da área da saúde mental, talvez. Ela pergunta se existe algum estudo que demonstra a influência da apneia ou ronco no emocional do paciente. Né? E se sim, qual o perfil desse paciente? Então, talvez o perfil psicológico, se ele é mais ansioso, se ele é mais estressado, se ele é mais depressivo, o que vocês percebem na prática? Olha, você tem as duas coisas. Quando você tem a apneia do sono, você tem a alteração de produção de neurotransmissor, e tem vários estudos mostrando isso. Então, você tem pacientes que são depressivos, você tem pacientes que ficam ansiosos. Então, você tem uma vasta gama de manifestação psicológica relacionado com a apneia do sono. Transtorno de humor, né? Pacientes eles são mais ansiosos, compulsivos. Sim. Automaticamente, talvez comam mais também. Sim. E lembrar que, assim, tem algumas medicações que, por exemplo, indutores do sono, que facilitam também, pioram o índice de apneia. Então, pensar no caminho inverso também. Então, as pessoas...
tem tomado, eu vejo isso na prática, no dia a dia, todo mundo deve ver a sogra, um amigo, tomando muito medicamento, eu tenho dificuldade de dormir, receita para mim um Rivotril ou qualquer outro medicamento. Isso pode levar ele a mascarar algumas coisas ou se não se diagnosticar algum problema. Então vocês veem essa relação de algum uso, você comentou por cima? Essas medicações, que são os benzodiazepínicos, eles pioram o índice de apneia de forma importante. Tá. Tem pacientes até que têm uma apneia mais leve e moderada, que tirando a medicação até resolve, mas com certeza baixa o índice. E a qualidade do sono, porque o nosso sono ele é dividido em fases. E essas medicações, elas alteram o ciclo natural, as fases naturais do sono, deixam o sono mais superficial. Tá. Então, o paciente dorme visualmente, mas ele acorda no dia seguinte mais cansado. O que você acha, Edu? Não só os benzodiazepínicos, relaxante muscular, tem uma série de medicamentos que mudam tanto a arquitetura, que são essas fases do sono, quanto a qualidade do sono. Então vai um alerta que o paciente que, eu não durmo bem, às vezes ele não tem que procurar um medicamento para dormir, sim entender o que está acontecendo com o sono dele, né? E procurar profissionais que trabalhem com isso, né? Tem a Mônica Espinosa, diz que já está disponível à venda no Brasil aqueles aparelhos mais portáteis que vão acoplados somente no nariz. É uma pergunta, desculpa. Ela está perguntando se já tem os aparelhos no Brasil portáteis que acoplam só no nariz. Está disponível aqui no Brasil? Como que é? Não. Esse aparelho que tá bem presente na mídia, principalmente em redes sociais, é um aparelho que ele foi desenvolvido nos Estados Unidos. Foi feito um fundraising, o pessoal coletou dinheiro online para produzir o aparelho. Só que esse aparelho ele já foi prometido para julho de 2017, julho de 2018. Então, que vai só no nariz, que assim? vai só no nariz. Agora está para julho de 2019. Funciona aqui? Então, ele ele tem só protótipo. Ele não está aprovado pelo órgão americano, que é o FDA, que aprova. Então, assim, esse aparelho não está disponível para venda. E, aliás, vai um alerta, porque tem pessoas vendendo, e eu já tive relatos de vários pacientes que compraram, e vem só a caixa, vem só o dispositivo de plástico, porque esse aparelho que só coloca no nariz, ele não está... Aquela abinha que coloca aqui, parece aquele negócio que as nadadoras usam para tampar, que serve para abrir, que eu vi falando que isso melhora a qualidade do sono. Tem algum embasamento? Não, isso é um dilatador nasal. Então, quem tem obstrução nasal, você coloca o dilatador, você vai ganhar o que você ganha de melhorar a respiração. Mas, como você falou, nem sempre o problema está só no nariz. Nem sempre o problema está só no nariz. A grande maioria das vezes não está só no nariz. Certo. Gabriela Guerreiro, boa noite. A polissonografia é feita sem medicação alguma? É uma pergunta. Sobre insônia, sofre de insônia e já está nervosa, pois ela está nervosa porque ela vai fazer o exame e ela sofre de insônia. Quando o paciente está acostumado a usar a medicação em casa, quando vai fazer a polissonografia, vocês usam? Sim, a recomendação é que continue a medicação de uso contínuo, mas que informe, porque isso, como a gente falou, que pode então, não mudar tomar a em casa, estrutura. às vezes levar. Leva e toma, isso. Porque como pode alterar a estrutura do sono, é importante que a gente saiba, quem vai laudar o exame saiba que o paciente está usando isso. Tá. Uma vez que o paciente, vamos dizer que ele é obeso, tem a apneia do sono, e aí ele opera, depois de 3 meses ele volta para vocês e percebe que melhorou a apneia do sono. Ele estava usando o CPAP. O CPAP ele pode ser alugado? Tem lugares que você só aluga, você empresta, porque deve ser algum aparelho um pouco caro para se comprar e usar por um período. Como que funciona isso no mercado? Assim, tem lugares que alugam o CPAP. A máscara normalmente você tem que comprar, porque a máscara é de uso individual. Mas o CPAP já foi um aparelho muito caro. Hoje em dia você tem aparelhos muito bons, na faixa aí de R$ 2.500, aparelhos tops com umidificador, com pressão, com controle automático de pressão. E você pode parcelar. No geral, o paciente que vai usar de 10 meses a 1 ano o CPAP, não vale a pena alugar. Tá. Já vale a pena comprar. O aluguel deve ser muito caro. Normalmente o aluguel... Tem mercado de usados? Talvez? Tem, mas... Deve ter, né? Mas assim, como os aparelhos novos mudaram muito a tecnologia, eu não indico. Hoje em dia você tem aparelhos muito bons, novos, em faixas de preços razoáveis. Eu não acho que... É um investimento.
é um investimento, é um dinheiro que vai melhorar tanto a qualidade de vida que vale o investimento você usar um CPAP bom. Legal. Adriana, nos pacientes cardiopatas que infartaram, etc., e vão para você, via de regra investiga a apneia do sono desse paciente? Em geral, eu converso, então, para entender sintomas, então, examino, porque o pescoço mais largo, a garganta mais fechada, isso tem relação também com a apneia, mas a maioria, sim. Aí depende da situação. Por exemplo, o infartado, a maioria eu investigo, porque tem relação com o infarto. Mas, por exemplo, pacientes que têm arritmia e vão ser submetidos a algum tratamento mais invasivo da arritmia, o ideal é que seja avaliado. Porque certo. tem arritmia, você tem metade de recorrência de voltar a ter arritmia se você não tratar a apneia. Então, na maioria dos pacientes, sim. José Eduardo, na configuração visual de um paciente, de uma pessoa, o que ela pode olhar nela e falar? Eu estou perguntando assim porque o anestesista ele olha, né, o que a gente chama de malampate, esse aqui tem intubação difícil, esse aqui tem o queixo curto, tem intubação difícil. Né? Vocês como otorrino, tem alguma coisa que vocês batem o olho e falam, opa, talvez o ronco desse cara está vinculado com a apneia. É o tigre. É assim, tem algumas alterações anatômicas externas que são mais comuns em pacientes com apneia. Então a principal delas é a retrognatia, que é o queixo para trás. Então quando você tem aquele queixo para trás, aquele queixo curto, porque isso coloca a língua numa posição posterior. Então acho que essa é a principal alteração anatômica que visualmente você já percebe. A circunferência do pescoço é um fator preditivo de apneia. O próprio malampate a gente usa, né? O próprio malampate. Que é uma medida, né, que olha a circunferência. Você olha a posição da língua em relação ao palato, ali a campainha. Mas isso já é no exame. Visualmente olhando, a própria obesidade, o paciente que está acima do peso, circunferência do pescoço e retrognatia. Acho que são que você já te bateu o olho já vê que são indicativos de apneia. A gente sabe que o tabagismo tem relação direta com os problemas pulmonares. O tabagismo tem alguma influência na apneia? Vocês veem isso na prática? Não, que eu saiba não. Tem no conjunto de fatores de risco, mas no índice... De aumentar risco cardiovascular, mas não de aumentar de ele influenciar diretamente na apneia, não. E nem as outras doenças da parte de otorrino, as rinites, as ites de modo geral. Essas têm influência porque você diminui o espaço de respiração. Então, tudo que vai gerar obstrução da via aérea pode ser um fator de piorar a apneia. Então, uma rinite, sinusite crônica, desvio de septo, aumento de amígdala, aumento de adenoide. Nas crianças, 80% das apneias estão relacionadas com o aumento da amígdala e da adenoide. Então, criança com apneia, no geral, o tratamento é cirúrgico. Você faz a cirurgia da amígdala e da adenoide, você resolve a grande maioria das apneias em criança. E é difícil diagnosticar a apneia na criança porque elas não têm um fluxo de raciocínio mais completo, ele não dorme no volante, né, porque não dirige muitas vezes. É mais difícil diagnosticar numa criança a apneia do sono? Normalmente a queixa vem da mãe, né? A criança está roncando, tem o sono agitado, fica acordando à noite, reclama de dor de cabeça, fica irritada, então nem sempre é déficit de atenção, né, que agora está na moda. Olheira funda de criança, que não é tão comum quando não está cansada, né? Então... Muito bom. A gente já conversou um pouco do impacto da apneia do sono nas atividades do dia a dia. Eu acho que muito na concentração, né? Isso aí. E aí a gente falou da cirurgia da obesidade junto com a apneia do sono, né? Um paciente que tem queixo curto, que você citou, e obesidade, provavelmente ele se beneficiaria com a cirurgia ortognática, né? Mas eu acho que primeiro faria a cirurgia da obesidade. O que você acha, Zé Lourdes? Se ele tem uma conformação da parte da face e também tem obesidade, o que você acha? Eu acho assim, a não ser que ele tenha algum impeditivo, ele vá ter algum tempo de espera para a relação da cirurgia da obesidade, eu acho que primeiro é fazer a cirurgia da obesidade. Porque além de você melhorar muitos outros fatores
muitos outros problemas que não só a apneia, você tem uma mudança total no perfil da apneia do paciente. Então, é uma avaliação completamente diferente. O paciente, quando ele tem aquela perda de peso da cirurgia, você vai fazer um outro tipo de avaliação. Então, no geral, eu acho que a cirurgia da obesidade vem em primeiro lugar. Perfeito. E depois você faz uma avaliação. A não ser que por algum motivo você vá postergar a cirurgia da obesidade, aí você pensa em fazer algum procedimento cirúrgico antes. Tá. Mas, não falando em cirurgia, como nós já falamos no começo, o CPAP antes da cirurgia da obesidade, se você tiver tempo hábil, é bom. Com quanto tempo o paciente precisa para se adequar ao CPAP? Então, por exemplo, eu quero operar um paciente, percebo que ele tem apneia do sono. Quanto tempo eu vou precisar entre o início do uso do CPAP e ele estar bem familiarizado com aquele aparelho para poder operar e usar no intra-hospitalar? Assim, varia muito de paciente para paciente. Tá? O paciente ele tem uma predisposição também a se adaptar ou não. Isso facilita, como qualquer tratamento. Né? Okay. Mas a média do que eu uso de tempo de adaptação do CPAP é um mês. Um mês e pouquinho. O benefício de melhora de disposição, de cansaço é muito rápido, mas essa melhora de memória, de concentração, essa melhora mais consistente demora uns 3, 4 meses. Tá. Então não é tão... O início já melhorou. Tá? Mas é isso, um mês eu acho que é um tempo bom. É isso, varia muito de paciente para paciente, mas tem pacientes que essa questão da qualidade do sono, de acordar mais disposto, é um dia. Ele usa um dia de Dizem CPAP. que é a melhor noite da vida, né? Usar o CPAP, a primeira noite de CPAP, que você provavelmente recupera da todo esposa o sono. Dessa pessoa também, né? Hoje em dia, com os CPAPs automáticos, a gente não necessariamente necessita fazer uma polissonografia com o CPAP para colocar o paciente em CPAP. Mas antigamente, a gente fazia a polissonografia com o paciente normal e depois você sempre fazia uma polissonografia com o CPAP para titular, para ver a pressão. E o paciente já chegava no consultório falando que aquela noite tinha sido a melhor noite da vida dele. Não precisa mais fazer a polissonografia, provavelmente. Hoje em dia, com os CPAPs automáticos, às vezes você não precisa. Você adapta o CPAP. Às vezes você faz mesmo se o paciente não vai comprar um CPAP automático, você faz o teste com o CPAP automático, titula a pressão e aí regula a pressão dele. Os fisioterapeutas têm feito isso. Esses CPAPs têm cartão de memória, então você consegue descobrir como é que foi a noite inteira do paciente, se está vazando, se não está, se a pressão que usou. Então, essa forma eu acho que porque é muito prático, né? Já coloca o paciente em tratamento, ele já sente o benefício e já vai se adaptando. Certo. Então, a hora que vai comprar já está resolvido. E o tratamento da apneia e o SUS, como que está? Não sei se não sei se vocês trabalham com o público do SUS, como que funciona. Eu trabalho no laboratório do Dante Pazanese, que é um hospital do SUS. Tá. Hoje a polissonografia tem disponível no SUS, é muito difícil, mas o CPAP não é disponível. Eu acho que ele faz a cirurgia da obesidade mais rápido do que fazer a avaliação do sono, talvez. Com certeza. E o CPAP não é disponível. Então não... E aí quando a gente fala de R$ 2.500 para o público Brasil que recebe um salário mínimo, fica difícil, né? A apneia causa hipertensão? O que vocês acham na prática? Sim, a apneia, uma pergunta que a gente recebeu. Ela pode, sim, ser causa de hipertensão. Agora, sim, a hipertensão também é uma doença multifatorial, também tem várias causas, pode ser genética, a obesidade. Mas, sim, e a apneia é muito prevalente no hipertenso. Então, o paciente que, por exemplo, o hipertenso resistente, que é aquele hipertenso que é muito difícil de controlar a pressão dele, precisa de muita medicação e tal, mais de 60% tem apneia como principal causa. Então, muito relacionado. José Eduardo, a Regina Figueira falou assim, os aparelhos dentários estão em moda para melhorar o ronco e a apneia. Realmente funciona? Olha, funciona em casos selecionados. Certo. Então você tem os aparelhos intraorais que eles chamam. O que o aparelho intraoral vai fazer? Ele vai trazer a mandíbula para frente e você vai ganhar espaço em base de língua e em palato. Você tem alguns pacientes selecionados, normalmente com índice de apneia mais leve, que você tem benefício muito grande. Então, às vezes, no ronco primário, é muito bom, mas para apneias moderadas e severas,
o aparelho intraoral isolado não é o tratamento ideal. E alguns aparelhos dentários pioram o ronco. Então é uma coisa que não é direcionada só à apneia, mas que pode piorar. Certo. Então, Vamos mais tomar uma vez, a gente cuidado. tem que procurar um dentista, não digo especializado, mas que esteja vinculado a isso, conheça, né? Mais uma vez, a relacionamento entre as áreas, né? A dislipidemia, que é o colesterol, triglicérides, você comentou no início que ele também piora no paciente que tem apneia? São poucos estudos que relacionaram a apneia com essa parte do colesterol. Mas os que relacionaram viram que piorou a ação da insulina. E isso tem relação direta com o aumento de triglicérides. O triglicérides é a parte do colesterol que é relacionada a carboidrato, a ingesta de carboidrato, é a parte de açúcar dentro do colesterol. E ele aumenta. E é um fator de risco não isolado para doença cardíaca, mas sim, é um fator de risco. Zé Edu, o paciente que bebe, não digo o alcoólatra, mas quem bebe, você acha que piora a apneia do sono? Normalmente sim, porque o álcool ele provoca um relaxamento muscular. Uhum. E quando você tem relaxamento muscular, é mais fácil que aquela via aérea se feche durante a noite. O álcool, no geral, ele piora e um grande medidor é o ronco. Tem pessoas que falam, nossa, se eu bebo, o ronco aumenta muito. E às vezes a esposa fala, doutor, ele só ronca quando bebe. E tem isso, porque você aumenta o relaxamento muscular. É lógico que um dia, se você não é um apneico, você bebe um dia, você tem um episódio de ronco, isso não vai gerar um problema na sua saúde. Mas se você é apneico, bebe com frequência, você vai ter uma piora da apneia por causa disso. Então tem que tomar cuidado com aquela whiskinho, né, diário, né? Tomar todo dia um whiskinho ainda, além de tudo, além de piorar a obesidade, porque o álcool é extremamente calórico, pode piorar a dislipidemia e também pode piorar a apneia do sono, né? Daniel Proença, ele falou que está com uma paciente com aborto de repetição, já fez 2 anos e 7 anos, teve 2 abortos nos últimos 7 anos. Ela está no 7º ano de pós-operatório de bypass e operou com apneia, mantendo a apneia no 7º ano, porém sem usar a CPAP. Alguns colegas têm essa relação entre apneia e aborto de repetição? Nossa, eu nunca vi nada disso. Também não. Desconheço. Tem que ver se essa paciente relação emagreceu, né? Exatamente, acho que é o principal. Porque a gente tem alguns trabalhos mostrando aí em torno de 20% de pacientes com reganho de peso. Na verdade, hoje em dia a gente fala, o termo técnico é recidiva da obesidade, entre 5 a 10 anos, né? Então 7 anos talvez seja um ponto importante para ver se esse paciente voltou a ganhar peso. E às vezes vem a questão do o que é o sucesso da cirurgia bariátrica, né? Aquele paciente operou e não está magro. Mas será que o problema é magro? Muitas vezes melhorou a apneia, melhorou bastante a pressão alta, melhorou um monte de fator. Então, a cirurgia bariátrica não é só perder peso, né? A gente tem que trabalhar a saúde, né? E a apneia vem nesse aspecto, né? Doutora Adriana Bertolani, cardiologista, queria agradecer muito a sua presença. Obrigada, muito bom. Quero que volte. José Eduardo Marcondes, otorrino, também obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Eu acho que é um tema bastante específico, apesar que, se não interessa, as pessoas deveriam interessar mais, porque a gente percebe a quantidade de problemas associados à apneia e o diagnóstico que não está sendo tão elevado. Então, se a gente falou até do comportamento do paciente, talvez os psicólogos nos perguntam muito, eu faço terapia, eu gosto muito dos psicólogos, mas perguntam muito dos sonhos, tudo, também perguntar a qualidade de sono, porque às vezes ele não está sonhando porque não tá entrando no sonho REM, enfim. Pessoal, convidar a todos para terça-feira que vem, dia 31, às 20 horas, no Facebook da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. O tema da semana que vem vai ser os tipos de cirurgia bariátrica. Vamos ter 3 cirurgiões falando sobre o assunto. Muito obrigado, boa noite. Cirurgia
cirurgia bariátrica, feita com responsabilidade, traz qualidade de vida.